Então vamos lá, gente. Ó, eu mandei para vocês lá no grupo da escola, né? Os links dos vídeos que vocês deveriam ter assistido, que são referentes às aulas 1, 2, 3, 4, agora acho que é 5, 6 e 7 e 8, né? Se não me engano, foi a 1 e 2, 3, 4, acho que é 5, 6, 7 e 8 agora. Mas eu passei os vídeos lá para vocês no WhatsApp, né? Para que vocês já dessem uma assistida. Quem não assistiu, assiste lá. E aí vocês têm um material lá do Aprender Sempre para vocês fazerem. É extremamente importante que vocês façam aqueles exercícios lá. Mesmo o que os professores de lá não fizerem, eu também não vou fazer todos de lá, né? Não quero fazer de lá, vou fazer outros para vocês treinarem, né? Então, para aprender matemática, tem que treinar. E, novamente, nós vamos ter uma atividade avaliativa para a semana aí, tá? Bom, vamos começar aqui a falar da semelhança de polígonos, tá? Só que hoje a gente vai dar ênfase na semelhança de polígonos, só que fazendo isso no plano cartesiano, né? Então, tocando em frente aqui, ó, primeira coisa que eu quero revisar com vocês é a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? Então, eu anotei aqui para vocês, né? Razão de semelhança é o resultado da divisão entre as medidas de um lado de uma figura. Opa, tá torto o negócio aqui. Dos lados de uma figura. Um lado. Pelo lado correspondente, isso aqui é importante, ó, da outra figura. Ok? Então, por exemplo, como é que eu encontro a razão de semelhança entre essas figuras? Aqui nós temos a maior e aqui eu tenho a menor. Eu posso escrever isso de duas formas. Então, lembrando que a razão, né, é uma divisão. Então, eu posso pegar aqui e fazer a razão entre a maior pela menor. Se eu pegar a maior pela menor, nós vamos ter que pegar os lados e dividir pelos seus lados correspondentes. Só que eu vou pegar do maior para o menor. Então, nesta ordem, se eu fizer isso, eu vou começar aqui pelo 8. O 8, eu vou ter que dividir pelo lado correspondente, que é o 4. Né? Isso aqui dá 2. Né? 8 por 4 dá 2. Se eu fizer a mesma coisa com o 4, que é este lado aqui, pelo seu correspondente, que é o 2, né? Vai ter que dar o mesmo resultado. Ó. 4 por 2 dá 2. E eu também posso fazer pelo outro lado correspondente, 6 e 3. Certo? Todos esses aqui dão 2. O que significa isso? Isso aqui significa dizer que nós temos a figura maior, ela é 2 vezes a figura menor. Ou seja, a maior é o dobro da menor. Então, sempre quando você... Na verdade, essa aqui é uma razão de semelhança entre figuras. Mas isso a gente pode fazer para qualquer valor, tá? Para qualquer tipo de grandeza. Por exemplo, você quer comparar o preço. Você está no mercado lá... isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Você quer saber lá, por exemplo, se a embalagem lá de sabão em pó está valendo a pena comprar ou não, né? Sabe que tem umas armadilhas no mercado aí, né? Os caras colocam lá uma caixona de sabão em pó, por exemplo, falando que está em promoção. Aí muita gente vai lá e pega, né? Como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Né? Dependendo do preço lá, para saber o preço. A gente pode fazer isso que a gente fez aqui, ó. Dividir, por exemplo, o preço maior pelo preço menor. Eu vou achar um determinado valor. E depois eu divido as quantidades para comparar se vale a pena ou não, né? Que a quantidade do grande tem dividido pela quantidade do pequeno, vai também ter uma relação. Então, se o preço for maior que o dobro, né? Se isso aqui fosse preço, né? Se aqui fosse preço,
significa que o preço do maior é o dobro do preço do menor. Aí o que tinha que acontecer com a quantidade? Se a gente pegasse a quantidade, eu teria que dividir as quantidades, a do maior pela do menor. Ela teria que ser pelo menos o dobro, né, para empatar, né? Então teria que dar mais que 2 na quantidade para valer a pena, né? Então isso é razão, a gente tem várias aplicações da razão, né? Alguém já tinha feito isso aí no mercado ou não? Como é que vocês comparam se tem um produto em promoção? Como é que vocês verificam se vale a pena ou se não vale a pena comprar ele? Me conta aí. Tem lá um produto que é embalagem de 1 quilo e o outro que é embalagem de 600 gramas. Isso, tem que ver a quantidade que vem em cada um. Mas ali no meio do mercado, como é que você vê se vale a pena? Deixa eu pegar aqui, agora não vou conseguir achar, mas vamos fazer um exemplo, já que eu toquei nesse assunto, deixa eu limpar isso aqui. Vamos dizer que é um sabão, opa. Vou pegar aqui. Tem lá o sabão. Vamos dizer, vou pegar aqui uns valores mais fáceis. Um sabão lá custa R$4 e ele tem, vamos pegar lá, 500 gramas, certo? O outro sabão, então, o sabão o A e o sabão B, ele custa R$6 e ele tem 700 gramas. E esse aqui, o que os caras fazem? Eles colocam lá bem grandão, assim, a promoção. Aquelas tarjas, né? Eles pegam lá a embalagem, colocam uma tarja amarela, assim, escrita aqui, a promoção. O que acontece com muitas pessoas? O que vocês acham? Muita gente olha aqui na promoção. Vocês acham que o pessoal, todo mundo faz a conta? Como é que vocês fariam? Decide aí para mim. Qual sabão você compraria? Levando em conta que eu quero pagar mais barato, né? Eu quero pagar mais barato por determinada quantidade. Tem várias maneiras da gente fazer isso, mas alguém me fala aí. Bom dia, Vinícius. E aí, gente, como é que vocês fariam aqui, ó? Que continha? Até eu tenho certeza, né? Hoje todo mundo, né? Um grande parte da população aí que vai ao mercado tem um celularzinho ali que tem uma calculadora. Como é que a gente poderia fazer esse cálculo aqui rapidinho? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma relação. Vou dividir os preços. Ninguém vai contar para mim como fazia, hein? Poxa. Estão tudo dormindo, né? Só eu acordado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o preço do B e vou dividir pelo preço do A. Então, o preço do B é R$6. O preço do A é 4. Então, se eu simplificar por 2 e por 2 aqui, vai dar 3/2. Aqui vai dar 1,5. O que significa isso? O preço, ó, o preço foi multiplicado por 1,5. Sim? Agora vamos analisar a quantidade. O que teria que acontecer aqui, gente? Se eu pegar a quantidade do B e a quantidade do A, ela teria que ficar, pelo menos para empatar, ela teria que ficar multiplicada por 1,5 também, né? Para empatar. Aqui ficou 500 por 700. Se eu cortar os zeros, vai ficar 5 por 7. Aí vamos dividir aqui. 5 dividido por 7. Opa, só que eu peguei ao contrário. Foi mal. Vamos desfazer. Aqui é o B.
sobre o A e não o A sobre o B. É 700 sobre o 500, que eu peguei o maior pelo menor. Vai cortar os zeros e a gente vai ficar com 7 dividido por 5, que dá 1,4. E aí? Diz para mim aí, gente. Vale a pena comprar o sabão que está na promoção ou não? O que aconteceu aqui, ó? Foi multiplicado por 1,4 apenas. E o preço foi multiplicado por 1,5. E aí? Você compraria o da promoção ou não? Com certeza não. Obrigado, Isabela, pelas participações. Cadê os outros? Estão dormindo, gente? Então, ó, essa é uma continha simples que você pode fazer para comparar os dois, né? Essa é uma das. Eu não vou falar outras agora para não confundir as suas cabeças, tá? Mas anote isso aí, ó, e use. Quando você for ao mercado, fica esperto, porque o pessoal coloca essas embalagens promocionais e às vezes até o mercado compra ela mais barato. Mas o mercado, né, como ele também não é bobo, ele é comerciante, nem sempre ele deixa ela mais barata. Ele coloca ela e ela fica às vezes mais caro, daí não compensa. Compensaria você comprar lá duas embalagens do sabão menor do que mais uma embalagem do maior, né? Certo? O pessoal acha que normalmente o maior vale a pena. Tem que tomar cuidado, ó. Divide preço pelo preço, quantidade pela quantidade. E aí você compara os valores. Bom, nesse esquema que nós fizemos aqui, né? Eu dividi o maior pelo menor e deu 2. Isso significa que a razão de semelhança é 2. Entendido? E o que vai acontecer aqui, gente, se eu dividir o menor pelo maior? Vou pegar um dos lados só. Vou pegar o 4 e dividir pelo seu correspondente, que é 8. Ao invés de dar 2, dá 1 sobre 2, ou 0,5, que significa o quê? Que o menor, ele é a metade do menor. Menor é metade do maior. Ok? Belezinha? Muito bem. Bom, outra coisa que eu preciso relembrar com vocês aqui é uma aula que a gente fez há algum tempo atrás, né? Porque hoje nós vamos falar semelhança, só que no plano cartesiano, né? Então, fizemos aqui a revisão do que significa razão de semelhança. E agora nós vamos dar uma relembrada aqui nos pontos do plano cartesiano. Então, lembrando que aqui, né, este eixo aqui, ó, é o eixo X. Coloca no chat aí para mim, quem lembra qual é o outro nome do eixo X? Este aqui de cima é o eixo Y, ele tem um outro nome também. Quem lembra o nome do eixo X? Escreve aí no chat para mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, gente. Cadê vocês? Ninguém? Então, vou lá. Chama abscissa. Boa, Maria Vitória. Lembra aí, Maria, qual que é o outro nome do eixo Y? O outro nome, isso. Quase. É tiro C, tá? É ordenadas. Ordenadas, tá? É só ordenadas. E os dois eixos juntos são chamados de eixos coordenados. Coordenados. Os dois juntos, tá? Eixo X e Y são chamados de eixos coordenados. Mas o Y é o eixo das ordenadas
e o eixo X é a abscissa. Ele também aqui, ó, pode ser chamado de eixo O, tá? Isso aqui é um O, X. O por causa daqui de origem, tá? Aqui é a origem dos sistemas, ó, o 0, 0. Se o X é OX, ok? Como é que fica o eixo Y, minha gente? O eixo X é origem X. O eixo Y é O, Y. Certo? Bom, vamos marcar os pontinhos aqui no gráfico. Então, ó, localizando um por um aqui, ó. O eixo, o ponto 0, 0, tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, que é a origem dos sistemas. Lembrando que o par, ele é ordenado. Par ordenado, porque tem uma ordem. E o primeiro elemento é o X e o segundo é o Y. Então, para posicionar o ponto B, eu vou pegar 3 no X, que está aqui, ó, vou aumentar o tamanho dele, e vou corresponder com o 2 no Y. Ó, o 2 está aqui, ó. Então, este aqui é o ponto de coordenada B. Ok? O ponto C. Menos 1 no X. Então, tá aqui, ó, menos 1. E 4 no Y. Tá aqui em cima. Tá aqui a direção do menos 1. E a direção do 4 tá aqui, ó. Então, aqui é o C. Então, aqui em cima tá o 4. Vou fazer alguns aqui só para a gente lembrar, né? Menos 2 no X. Tá aqui, menos 2. Confere lá embaixo com o menos 3. Então, tá aqui, ó. Então, este é o D. Este aqui, o E, 2 no X, que está aqui, com o menos 1 no Y. Estão lembrados disso, gente? E aqui é o E. Um que dá bastante confusão aí na cabecinha da galera, em azul aqui, ó. 0 e 3. 0 no X, 3 no Y. Olha o cruzamento, ó. Tá na direção do 0 do X e do 3 do Y. Então tá aqui, ó. Em cima do eixo Y. E depois nós temos o contrário, ó. 3 e 0. 3 no X, 0 no Y. Então tá aqui, ó. Este aqui é o F e este aqui é o G. Beleza? Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, nesta ordem, terceiro, e aqui é o quarto quadrante. Beleza aí, gente? Dúvidas? Bora lá agora. Posso passar aí para o próximo slide? Coloca aí. Sim, sim, sim ou não, não, não. Beleza. Bora então. Ó. Agora eu quero que vocês pensem como vão fazer. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Vocês estão vendo aí, ó. Eu desenhei um polígono lá no GeoGebra, certo? Cada vértice ali do polígono, ele tem uma coordenada, né? Ele está no eixo, no plano cartesiano. Vocês conseguem enxergar os numerinhos aí, ó? Dá para ver bonitinho? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. O ponto A, dá para enxergar ele aqui? Então, qual a coordenada aí? Diz aí para mim. Qual a coordenada desse ponto aqui? Isso, então tá dando para ver. Muito bem. 1 e 1. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é encontrar as coordenadas dos vértices deste polígono, tá? Então, cada um de vocês aí, pega aí o seu caderninho e você vai marcar aí todas as coordenadas de cada ponto. Daqui a pouco a gente vai conferir, tá? Em seguida, calcule qual deverão ser as coordenadas dos vértices
para a gente fazer uma ampliação para uma figura que seja 3 vezes maior. Certo? Eu quero ampliar isso aqui para ela ficar uma figura 3 vezes maior. Como é que ficariam as coordenadas dos vértices? Boa, Carlos.